estamos estudando os Atos dos Apóstolos, exatamente o início da Igreja Apostólica. Após a ressurreição de Jesus, nasce a Igreja e é uma grande revolução. Revolução que acontece até hoje e vai continuar acontecendo até a volta do Senhor Jesus. Vamos recapitular um pouquinho o ambiente espiritual, histórico e geográfico do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos começar vendo a linha do tempo, lembrando que a linha de cima corresponde à história de Jesus e da sua igreja. A linha do meio representa a duração dos reinos na Judéia. E a linha de baixo corresponde ao domínio do Império Romano, quem era o imperador romano naquele momento. Confira agora a linha do tempo dos Atos dos Apóstolos. Você enxerga aí 3 linhas. A de baixo estabelece o domínio romano, a do meio estabelece o domínio do governo da Palestina e a de cima a história de Jesus e da igreja. Então, durante o império de Tibério, o governador era Pilatos na Judéia, e no ano 27 começa o ministério de Cristo e no ano 30 aproximadamente, sua morte e ressurreição. Entre 3 a 6 anos depois, ocorre a conversão do apóstolo Paulo. No ano 36, encerra o governo de Pôncio Pilatos. Então, assume em 37 o imperador Calígula, um imperador terrível em Roma, mas que fica apenas 4 anos no poder. Durante o império de Cláudio, é que nós vemos a expansão do Evangelho em direção à Ásia Menor até a Europa. Esse trabalho começa no ano 47 com a primeira viagem missionária de Paulo. Depois, no ano 49, acontece o Concílio de Jerusalém. E a segunda viagem de Paulo começa até o ano 51. A terceira viagem, a mais longa, Paulo ele vai fortalecer as igrejas que já estavam abertas. E no ano 54 começa o Império de Nero, o primeiro grande perseguidor dos cristãos. Daí então, nós vamos ver do ano 57 em diante a 4ª viagem missionária e Paulo julgado por Félix, por Festo, por Agripa e vai chegar até Roma. Bom, agora que você se situou no tempo, vamos entender pelos mapas, pela geografia, a expansão do reino de Deus no início da Igreja Apostólica. Este é o mapa da expansão do Evangelho. Então, Jerusalém, por volta do ano 30, vai alcançar Samaria e Cesareia no ano 35. No ano 40, vai alcançar o sul da Ásia Menor. No ano 48, já alcançou toda a Ásia Menor, que é a atual Turquia. No ano 52, alcança a Grécia. E no ano 60, alcança Roma e boa parte do norte da África. Muito bem, agora que você já está localizado, vamos lembrar o que nós estudamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre a conversão do apóstolo Paulo. Aquele homem terrível, perseguidor da igreja, muito bem preparado pelo mestre Gamaliel, o mais importante fariseu da época, um homem que era cidadão romano, que nasceu na cidade de Tarso, no sul da Turquia, passou a sua juventude em Jerusalém e se tornou um grande defensor das tradições religiosas do judaísmo naquele momento. Este homem, que estava matando cristãos, prendendo, torturando, tem um encontro com a luz. A caminho de Damasco, quando estava para prender mais cristãos, ele encontra Jesus Cristo, ele se converte, ele é curado através da imposição de mãos de Ananias, que era um discípulo ali de Damasco, a sua visão é restaurada, ele é batizado nas águas e hoje nós vamos entender os primeiros passos do apóstolo Paulo após a sua conversão. Então, vamos ler Atos capítulo 9, versículo 19 em diante.
Atos capítulo 9, versículos 19 a 22. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É claro que é uma reação natural de todos que estavam ali, os cristãos, desconfiarem do apóstolo Paulo, sendo que ele tinha cartas com permissão dos sacerdotes de Jerusalém para perseguir e prender os cristãos. Então imagina, um cara que veio com este intuito e repentinamente, nós estamos falando de coisa de 3 dias, é repentino. Para aquela época era repentino. Imagina uma pessoa que se converte em alguns dias. E aí ele estava pregando abertamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Que coisa maluca. É claro que as pessoas começaram a ficar desconfiadas e na mesma da forma os judeus também estavam perseguindo. Falaram assim, pô cara, você veio aqui para pregar, defender o judaísmo e agora você está pregando o evangelho? Então está uma coisa meio estranha. Agora, possivelmente, Bispo G, as pessoas, os cristãos ali de Damasco, desconfiavam também que poderia ser uma armadilha. Por que não pensar numa armadilha? Pode ser, né? Eles podiam interpretar que Paulo estava fingindo para tomar alguma atitude e, no fim, pegá-los, né? Porque ele era uma pessoa que tinha, assim, do sumo sacerdote, ele tinha carta branca para fazer o que quiser, né? De repente, falando de Jesus, é meio estranho, né? E a palavra é clara, no versículo 22, que ele confundia muito os judeus. Porque ardia a expectativa dos judeus contrários ao cristianismo, obviamente, que o apóstolo Paulo viesse para colocar ordem ali e prendesse os cristãos, como também ele estava prendendo em Jerusalém. Então é algo realmente muito confuso. E faz parte do mover apostólico a perseguição. E é isso que nós vamos ver nos próximos versículos. Atos capítulo 9, versículos 23 a 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas, para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então aqui no texto, olha só, apareceu um elevador. Já pensou você fugir dentro de um cesto? Porque a gente percebe que a situação não era uma situação, vamos dizer assim, pontual. Certo. Então não era um ou outra pessoa que iria pegá-lo. A situação era já disseminada. E para ele poder escapar da cidade, era uma fortaleza. Aonde ele fosse, ele iria encontrar alguém, um judeu, um perseguidor, alguém do sinédrio. Então fizeram um elevador para que ele pudesse sair ileso dessa situação. Damasco tinha muralhas altas. Então, colocaram no cesto, corda, foi descendo pela muralha e ali ele fugiu. E ele vai para onde? Ele vai para a Arábia. Ele vai ficar um tempo na Arábia. Onde aparece isso, Bispo Dani? Aparece na carta aos Gálatas. É muito interessante o primeiro capítulo de Gálatas, em que ele conta aos Gálatas, a Galácia é uma região norte ali da Turquia, né, centro-norte, e ele conta aos Gálatas o processo da sua conversão para edificá-los. E ele comenta exatamente que quando ele fugiu de Damasco, ele foi para a região da Arábia. Vamos ler então Gálatas 1, versículos 15 a 17. Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui está claro no texto, quando ele fala aos Gálatas, que o chamado dele era pregar para os gentios.
algum objetivo Deus tinha de conduzi-lo à Arábia. Mas, Bispo G, nós vemos que ele não teve uma realização ministerial na Arábia, nem nos países orientais. Lembrando que naquele momento, durante o Império Romano, havia um domínio forte dos persas no Oriente, Verdade. né, dos partas. Então eles estavam ali estabelecidos, os romanos não conseguiram conquistar essa região que por muito tempo foi de domínio grego, e ele parte de repente para a Arábia. Ele não fala que ele chega a ir para nenhuma região da Pérsia, mas a Arábia ficava ao sul da Palestina, região de deserto. É muito curioso se nós cruzarmos com os primeiros passos de Jesus, como o comportamento é o mesmo, Bispo G. Jesus ele foi batizado e ele foi para o deserto ser tentado. E nós vemos o apóstolo Paulo indo para o deserto. Arábia, inclusive, o termo Arábia quer dizer lugar estéril, lugar deserto. E ele vai para lá. Alguns estudiosos acreditam, pelos cálculos, que ele ficou por volta de 2 anos ali. Agora, fazendo o quê? Ninguém sabe. Não tem detalhes. Ele diz que ele ficou um tempo no deserto. E provavelmente um tempo, Bispo G, de cura, um tempo que ele acho que ele precisava mesmo estar com o Senhor, né, um tempo precioso para ele, porque o processo de conversão foi muito rápido e muito radical. Verdade. E ninguém assim se converte completamente de um dia para o outro. Ninguém se converte em alguns dias. Então tinha muitas coisas que provavelmente ele precisava ser tratado no seu interior. Então provavelmente esse tempo foi precioso para ele. Inclusive até no caso dele, né, Dani? Porque a gente percebe que o Senhor já o estava ministrando antes. Mesmo na época que ele perseguia aos cristãos, o Senhor já o ministrava. E ele tinha conhecimento e entendimento, mas ainda assim ele fez a opção pela religião. Tanto que o Senhor fala para ele: Paulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Querendo dizer, não adianta você ir contra aquilo que você sabe que é a verdade. Você vai se machucar, você vai se ferir. Então eu subentendo que ele já tinha um processo de entender que essa era uma verdade, mas ele fez uma opção pela religião, porque a religiosidade é algo muito forte. É algo que marca as pessoas, né? Então imagina os temores dele logo no início da sua conversão. Eu até creio que ele deve ter ido para esse deserto, porque imagine a pressão. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era alguém que tinha acesso direto aos sacerdotes, né? Principalmente o sumo sacerdote. Então tinha uma pessoa que foi o mestre dele, Gamaliel, quer dizer, uma influência muito forte. Então essa influência poderia comprometer até aquilo que era o chamado dele como apóstolo, que futuramente ele seria. Então eu creio que realmente foi até um propósito de Deus levá-lo para o deserto e ele ficar lá nesse tempo, se convertendo mesmo, né? Após a Arábia, para onde o apóstolo Paulo foi? Lembrando que ele ainda se chamava como Saulo, né? O nome dele só vai mudar lá para a viagem missionária, já em outro momento. Ele ainda era chamado de Saulo. Vamos ver então? Gálatas capítulo 1, versículos 18 a 19. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então ele fica 15 dias em Jerusalém. E o interessante é que aqui ele pontua 2 pessoas chaves que ministraram a vida dele. Ele precisava, Bispo G, de um contato profundo com aqueles que andaram com Jesus. Por quê? O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus? É claro que ele teve. Ele teve um encontro com Jesus, ele viu a luz, ele ouviu o chamado de Jesus, mas ele não conviveu com Jesus. Então chegou a hora dele ter a experiência de ouvir o ministério, as realizações de Jesus, os sermões, o ensino de Jesus. Ele conhecia muito bem as Escrituras, ele ouviu o ensino de discípulos ali em Damasco, maravilha. Mas precisava ouvir de Pedro e precisava ouvir de Tiago, o irmão de Jesus. É incrível, né? Eu estava meditando outro dia a respeito disso, Dani, como Deus prepara as coisas, porque ele não tem mais nenhum outro apóstolo. Lá em Jerusalém ele só encontra com Pedro e com o irmão de Jesus, Tiago. 2 apóstolos. E a gente percebe que era circunstancial esse encontro, porque ele ia saber de quem caminhou, de quem conviveu verdadeiramente, como?
Jesus o Cristo, os 3 anos de ministério, Jesus o Cristo. Agora, o Jesus na família, só Tiago conhecia. E vejam que a gente percebe que após isso, o apóstolo Paulo fica muito mais fortalecido, conhecendo o irmão de Jesus, sabendo da humanidade de Jesus, quem ele era, e eu tenho certeza que o testemunho de Tiago deve ter sido assim estrondoso, para marcar a vida e o chamado espiritual do apóstolo Paulo, para não ficar só alguém disse. Então é muito interessante, Jesus apareceu, ministrou, o Espírito Santo ministrou a vida dele, mas esses 2 encontros foram primordiais para aquilo que era o propósito do chamado e a extensão do que Deus faria ainda com o apóstolo Paulo, né? Com Paulo. Foi algo proposital, Creio. eu imagino. E é interessante também porque, Bispo G, nós não tinha na época evangelho escrito ainda. Então, é difícil você ouvir as histórias porque você vai acabar ouvindo interpretações. Eu ouvi do discípulo tal que foi discípulo do apóstolo Pedro. Bom, gente, já que eu tenho a possibilidade de ouvir direto da fonte, por que não buscá-la? Então ele foi ouvir, como o Bispo G falou, de Pedro e de Tiago. Ele precisava de informações mais concretas dentro de um ministério que ele entendeu que era muito sério. Jesus foi bem claro, você vai levar o evangelho para os estrangeiros. E um detalhe, Dani, também muito importante, porque o irmão de Jesus não caminhou com Jesus nos 3 anos de ministério. Exato. Ele não caminhou com Jesus o Cristo. Pedro, sim. Ele não. Ele por quê? Porque a gente percebe, né, por toda a narrativa, que ele vai se converter mesmo, se tornar um apóstolo, depois que Jesus foi elevado aos céus. Então a gente percebe que isso também é importante para a vida dele, porque ele seria alguém muito parecido com Tiago. Então ele teria a extensão de um ministério futuro como um apóstolo, como Pedro, né? A diretriz de Pedro seria muito importante, mas também ele teria que saber caminhar com a ausência de Jesus na sua vida. O que estava acontecendo com o Tiago conhecendo a humanidade. Então eu acho que esse encontro foi bem proposital pelo Espírito Santo. Que bacana. Mas depois do encontro, ele vai permanecer em Jerusalém e ele vai pregar em Jerusalém, só que não vai dar muito certo. Vamos ler Atos 9, versículo 26 em diante. Atos capítulo 9, versículos 26 a 29. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Bispo G, ele vai enfrentar 2 conflitos em Jerusalém. O dos cristãos e até alguns apóstolos que não acreditavam que ele tinha se convertido, ou seja, precisou do testemunho de Barnabé para testificar que ele ministrara em Damasco, que ele realmente era um evangelista em Damasco, do que ele tinha realizado naquele tempo. E também ele vai ter um conflito com helenistas. Então, vamos por partes, tá? Primeiro, este conflito com a igreja, com os apóstolos. Como nós vemos agora, Bispo G, um comportamento tão distinto entre os apóstolos que andaram com Jesus e um apóstolo que estava nascendo chamado Barnabé, que tinha mais misericórdia e cuidado com a vida daquele rapaz que estava se convertendo, chamado Saulo, do que os próprios apóstolos. É muito interessante isso. Agora, ele vai enfrentar depois os helenistas. Quem são os helenistas? Ao que aqui Lucas está se referindo? Bom, o termo helenos, né, que é ligado aos gregos, a cultura grega, ela tinha disseminado o mundo inteiro já há séculos. Então, a força das filosofias, a força, né, do momento de uma razão assim, exagerada, ela também atingiu os judeus. Então, tinha os cristãos que eram mais voltados a algumas tradições, um vínculo maior com o judaísmo, né, naquele contexto ligado ainda aos fariseus, à lei, alguma coisa assim, não em termos do legalismo, mas daquilo que eram, vamos dizer assim, as tradições. E tinha os outros que tinham uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, mais global. Então, que entendia um pouco mais as filosofias, a mente do homem, o sentimento. Não, às vezes as pessoas acham errado a filosofia. A filosofia não é errada.
Ela, pelo contrário, ela também tem aquilo que é o conhecimento humano. Eu conheço pessoas que são psicólogos, que aprenderam todo lado da alma, da psicologia, do conhecimento humano, e que depois se converteram e tinham duas armas poderosíssimas: o entender a alma, a mente do homem, e o entender o espírito. Então, esses helenistas, ele tinha a condição de até discutir, de conversar, porque ele próprio já tinha, vamos dizer assim, um pouco desse conhecimento. Ele veio, né, a Cilícia já é um pouco mais próxima do Ocidente. Então, os helenistas, né, que eram chamados, a Grécia, já ficava mais próximo da cidade dele. Então, a própria formação dele era uma formação um pouco já voltada para esse lado, já tinha um pouco mais de abertura para isso. E eles estavam, além de desconfiados, eles estavam de uma forma até agressiva, querendo tirar a vida dele. Sem dúvida. Não é? Então, é uma coisa muito interessante. Mas aqui, esses helenistas não são os cristãos, né, Bispo G? São os judeus helenistas? Judeus e cristãos, né? Porque ali em Jerusalém já havia um contingente de judeus helenistas que futuramente se tornam os cristãos helenistas. Os que se convertem se tornam, né? Nós vamos ver que, inclusive, no caso aqui, quando ele discutia, ele conversava, tudo, havia, sem dúvida, judeus helenistas, mas também já cristãos também. E o ministério dele não poderia acabar ali. Deus tinha um propósito maior para ele. Então Deus vai visitá-lo, dando a orientação para onde ele deveria ir, para não abortar a vida dele, o ministério dele em Jerusalém. Ele narra isso em Atos capítulo 22, quando ele está fazendo a sua defesa diante do Sinédrio em Jerusalém, lá para frente, já no final da terceira viagem. Vamos ler. Atos capítulo 22, versículos 17 a 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Bispo G, é um diálogo interessante a nós estudarmos. Ele tem uma visão no templo, quando ele orava em Jerusalém, para ele: sai de Jerusalém, que aqui não é tua área, cara. Teu chamado não está aqui, não vão te ouvir. Mas ele responde para Deus. Ele fala assim: mas Deus, eu matei Estevão, eu fui perseguidor, meu testemunho é muito forte, eles têm que ouvir o meu testemunho. E às vezes as pessoas, tem gente que acha assim: não, meu testemunho vai ser bem aceito, porque eu fazia parte desse ambiente deles, então como é que pode não dar certo? Então, às vezes a interpretação dele é que seria algo positivo, mas na verdade seria algo negativo. Porque Deus conhece o futuro. Então, o que ocorre? Vamos colocar assim uma ótica, Dani. Ele era alguém, entre aspas, apesar de toda a sabedoria, conhecimento, intrepidez, tudo que ele tinha, ele era alguém, entre aspas, novo convertido. Em termos daquilo que era o ministério chamado para ele era alguém novo convertido. Então, ele tinha muito daquele ímpeto, né, que nós, quando somos novos convertidos, a gente quer entrar na bocada, a gente quer ir num lugar, quer ir no outro, vou na boate, vou levar Jesus. Mas o quê? Muito na ousadia, muito na intrepidez e pouco sem conhecer o mundo espiritual. Porque você vai numa bocada, você está batendo de frente com potestades. Você vai, de repente, numa biqueira, você vai dar de encontro com potestades e com bandidos. Então, o que ocorre? O Senhor que conhecia o futuro, sabia qual seria a extensão melhor para o chamado dele. Mas a gente percebe que ainda ele reluta, né? Que isso é uma característica do apóstolo Paulo. Paulo era alguém muito consciente da sua razão, a ponto de ficar aqui ainda querendo conversar com o Senhor a esse respeito, né? É a marca dele, né? Ele tinha, assim, uma autoimagem muito fortalecida pela inteligência, tudo que ele era o cara. Então ele tinha isso, ele até achava que em determinados momentos ele podia convencer a Deus de que era melhor ficar em Jerusalém. Mas o Senhor foi resoluto, falou: não, você vai para os gentios. Por quê? Poderia ser o fim dele, o fim de um grande ministério, o fim da palavra de Deus, porque muito ele escreveu. Quer dizer, e aí, como é que ficaria? Poderia até dizer que ele estava com muita boa vontade, a intenção era incrível, linda a intenção, falar do teu testemunho, do que Deus fez na tua vida, até porque ele era uma pessoa muito conhecida. Sem dúvida. Mas ele não tinha habilitação.
espiritualmente ele não tinha habilitação, ele ainda tinha que se preparar mais e receber mais do Senhor. E para onde o Senhor enviou o apóstolo Paulo? Vamos ler. Atos capítulo 9, versículos 30 a 31. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Damasco. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então veja aí no mapa a cidade de Tarso. Cidade de Tarso fica no sul da Turquia, na época era chamada de Ásia Menor. E essa região chamada de Cilícia. Tarso, curiosamente, Bispo G, foi fundada por Senaqueribe. Olha que incrível. Senaqueribe, que era o rei da Síria, era uma cidade assim, era um local muito antigo, mas se tornou uma cidade, e uma cidade que Senaqueribe construiu aos moldes da Babilônia que ele tinha conquistado na época. Ele tinha derrotado Merodach e Baladã, conquistado a região da Babilônia, e ele constrói Tarso inspirado na cidade da Babilônia, durante o império da Assíria. É curioso isso, né? Sem dúvida. E ali também é uma cidade que ficou muito famosa, porque é uma cidade dos filósofos, até porque a Assíria ela tinha uma característica de promover o conhecimento, tanto é que Nínive teve a primeira biblioteca do mundo. Tá? Nós estamos falando aqui do ano 800, mais ou menos, antes de Cristo, né? Senaqueribe e tudo mais. Mas anos depois de Senaqueribe, nós estamos falando um pouquinho antes de Cristo, foi também o local onde Marco Antônio, né, que era do Triunvirato de Roma, conheceu, olha que interessante, Bispo G, conheceu Cleópatra. Né? E aí tem a história de Cleópatra, que é uma história muito louca, mas não vem o caso, que não tem nenhum sentido bíblico para nós. Mas é uma cidade muito importante da Ásia Menor, muito importante também para o Império Romano. Ele volta, Bispo G, para a cidade de origem dele. É interessante. Eles falam assim, você não vai ficar em Jerusalém, para onde eu vou? Você vai para Tarso. Então os irmãos levam até Cesareia. Cesareia tinha um porto muito conhecido, era a cidade mais importante romana na Palestina, e de lá ele vai para Tarso. Algum princípio espiritual havia dele voltar para a terra dele? Eu acho que o vínculo, Dani, porque o que ocorre, ele, por mais que ele tenha sido bem sucedido, vamos dizer, religiosamente, em Jerusalém, sendo um fariseu, as origens dele eram muito importantes, porque ele tinha aquele vínculo ainda meio ocidental, porque ali é uma região meio ocidental e meio oriental. E esse vínculo seria primordial para aquilo que fosse o futuro chamado dele. Então, acho que até a volta dele ali foi para quebrar daquilo que ele tinha recebido lá em Jerusalém, de religiosidade, e para que ele tivesse uma visão mais pura do evangelho, mais limpa, até pelo fato de não ter lá os judaizantes, né, que eram algo muito forte até em relação à própria vida dele. Eu creio que esse foi um objetivo maior. Porque, pelos cálculos, ele permaneceu mais de 10 anos em Tarso. Muito tempo. Muito. Preparado ali com os cristãos daquele local, se preparando, pregando o evangelho ali. Mas esse contato com a cultura grega, com a cultura estrangeira, como o Bispo G mencionou, era essencial. Essencial para ele retomar, né, as suas origens e entender o chamado de Deus. Até para ele reaprender a cultura do estrangeiro. Como é que ele vai pregar com precisão a um não-judeu se ele já não conhecia mais a cultura do não-judeu? Os hábitos alimentares, as filosofias, os costumes. Então é como interessante a forma como Deus trata. E depois nós vamos ver detalhes, Dani, porque ele pega uma afeição tão grande pelos gentios que a gente percebe que ele se relaciona bem melhor com os gentios do que com os próprios judeus. A gente vai ver isso até futuramente, mas a gente vai ver esse vínculo que ele pega. Então, isso era prioritário até, porque como é que eu vou levar o evangelho se eu não tenho amor, se eu não tenho sentimento, se eu não conheço, se eu não sei qual é a cultura, qual é o sentimento que eles têm? É difícil você pregar o evangelho, ele se torna muito frio, gelado, né? Alguma coisa muito distante. Vamos ler Atos capítulo 11, versículo 19 em diante. Atos capítulo 11, versículos 19 a 24.
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O texto começa recapitulando tudo o que havia acontecido lá na época de Estevão, quando houve a perseguição pelo próprio apóstolo Paulo, né, na época Saulo. Os judeus eles se espalharam, mas eles não ficaram só na Judéia, em Samaria. Nós vimos que já tinham cristãos em Damasco, e eles foram espalhados para lugares muito distantes. Então veja aí no mapa, você vê aí a região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e à direita, mais abaixo, a região da Palestina. Então eles vão sair ali de Jerusalém, vão alcançar Cesareia, Fenícia, que é a região que as capitais se chamavam Tiro e Sidom, até Antioquia, olha lá Antioquia, lembre-se dessa cidade, alcançam a ilha de Chipre, Tarso e, curiosamente, o norte da África, a cidade de Cirene, né, cidade muito importante dos cartagineses. Então vai aparecer esta cidade muito importante para nós nesta aula, chamada Antioquia. Veja neste outro mapa. Antioquia ficava a 160 quilômetros de Tarso, bem distante por sinal. E era a terceira maior cidade do Império Romano, tinha mais de 500 mil de habitantes, era um centro de adoração a Apolo, e esta cidade surgiu por volta do ano 301 a.C., quando o Império Grego ainda dominava todo o mundo. E era a capital da Síria. Naquela época, a capital da Síria era Antioquia. Hoje é a atual Damasco. Então, neste momento, Antioquia pertencia ao Império Romano. Durante o domínio grego, era a capital da Síria, da província da Síria. E nesse momento a capital ali da região da Síria não está definida, mas poderíamos dizer que ainda era Antioquia mais influente, porque Damasco naquele momento pertencia aos nabateus. Os nabateus eram os árabes com influências helenistas, né, dos próprios gregos. Então Barnabé vai sair de Antioquia, onde ele estava há muito tempo, como o texto fala, realizando obras, fundamentando a igreja. Barnabé era um homem muito bem preparado, lembrando que ele veio de Chipre, se converteu em Jerusalém, entregou uma grande oferta e passou a ser um discípulo poderosíssimo, preparado para ser um apóstolo. E no próximo texto nós vamos identificar exatamente o resgate do apóstolo Paulo por parte de Barnabé. Atos capítulo 11, versículos 25 a 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cheio do Espírito Santo, homem muito bom, vai caminhar 160 quilômetros para resgatar o seu amigo, que ele defendeu tanto diante dos apóstolos, que estava verdadeiramente convertido, e traz de Tarso, falou, teu tempo em Tarso acabou, game over. Agora você vai comigo para uma cidade muito importante, e ali nós vamos começar uma grande revolução. Ali já estava nascendo um sentimento de evangelizar os lugares mais distantes do Império Romano. Bispo G, é muito interessante o comportamento, porque nós vemos que a expansão ela começa nos centros urbanos. Há esse raciocínio por parte dos apóstolos.
O evangelho, ele não nasceu num lugar urbano. O evangelho nasceu na Galileia. Um lugar extremamente agrícola, não é? De pesca, nada longe de ser alguma coisa urbana. E de repente, Jesus vai para Jerusalém. Jerusalém era um centro urbano. E agora chegou a hora de Paulo ir para um centro urbano, aonde aconteceria uma grande revolução. E eu quero lhe fazer uma pergunta, Bispo G. Nós podemos afirmar que nesse momento Jerusalém estava deixando de ser o grande núcleo, o grande centro de preparação, e Antioquia passou a tomar o lugar? Sem dúvida alguma. Até pelo fato que Deus, que conhece o futuro, não poderia deixar nas mãos da igreja de Jerusalém que ela duraria pouco. Então Jerusalém seria destruída e precisava de uma fundamentação. A gente vai perceber no próximo capítulo, Pedro é chamado para os gentios, e tem todo um processo aí que a gente percebe que o Senhor já sabia. Então Antioquia, que era, vamos dizer assim, capital da Síria, então ela tinha uma formação bem grega mesmo, mas um mesclado muito forte com o Oriente. Então ali tinha que ser o centro, porque o evangelho tinha que alcançar o mundo inteiro, e nada melhor do que uma cidade grande como essa, uma cidade cosmopolita, que nós podemos dizer assim, pela até origem de vários povos ali. Então foi o chamado de Paulo se manifestou ali, e incrível que quem leva para lá é Barnabé, né? Então Barnabé, alguém que tinha uma visão, né? Então Barnabás, né? Barnabé quer dizer filho de profecia, ou de exortação, né? Que Nabás, Nabi, é o termo profeta. Então a gente vê que até o nome de Barnabé era profético. Impressionante. E é uma igreja que vai ser fundamentada inicialmente com profetas e mestres. Nós vamos ler isso mais tarde no capítulo 13. Profetas e mestres. E nós vamos ver que o mover apostólico vai nascer ali para os gentios. E um ambiente que inicialmente era profético e de ensino. Tá? Então isso vai quebrar, assim, um tabu enorme. E é um tabu que também precisa ser quebrado hoje na mente de muitos cristãos. Falando em cristãos, Bispo G, o termo cristão aparece pela primeira vez. Primeira vez em Antioquia, eles são chamados cristãos. Os antioquenhos, eles eram conhecidos por serem zombadores, né? Eles tinham essa fama em Roma de serem zombadores mesmo. Inicialmente, eles começaram falando que os cristãos chamaram de cristos, né? Os cristãos aí. Só que, na verdade, uma brincadeira que virou febre, porque todo mundo passou a ser chamado de cristão. Né? Até que passou a ser um título muito importante. É claro que o termo cristão seria de doutrinas que não eram cristãs e que queriam taxar aquela nova religião como uma nova seita, um novo partido ou coisa do gênero, né? E como assim tinha os fariseus, tinha os saduceus, agora tem os cristãos. Mas não tinha nada a ver com isso. Principalmente tinham muitos símbolos que eram usados na época sobre os cristãos. Primeiro que eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados aqueles que eram do caminho. Do caminho. Por que caminho, Bispo G? Porque que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa marca de ser um caminho foi assim, vamos dizer assim, a prioridade de Jesus. Porque Jesus, inclusive, ele ministrava muito seus discípulos andando, caminhando. Então, o ministério de discipulado de Jesus foi baseado em caminhos. E caminhos que a gente percebe que ele trata, e você vai ver as parábolas, tudo que ele falava, eram coisas que ele encontrava no caminho. Então, falava da agricultura, a semeadura, então, tudo no contexto do caminho. E esse era o caminho que ele começou a mostrar, um novo caminho, um caminho da graça, um caminho de caminhar com o Espírito Santo, coisas que eram desconhecidas naquela época, porque tinha muita tradição e muita frieza. Eram os dois lados, né? A tradição, a frieza, um cultuando muito a lei, os outros buscando uma supremacia, e aí chega um novo caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ali em Antioquia, o apóstolo Paulo com Barnabé vão permanecer até o maravilhoso envio. Confira agora o resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos os primeiros passos do apóstolo Paulo
Após seu batismo, Paulo começou a pregar em Damasco e logo foi perseguido pelos judeus. Teve que fugir da cidade, descendo a muralha dentro de um cesto. Permaneceu então por um tempo nas regiões da Arábia e retornou para Damasco. 3 anos depois foi para Jerusalém, onde teve um encontro com os apóstolos Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Debaixo do envio, Paulo começou a evangelizar em Jerusalém, mas não foi bem aceito por desconfiança. Obedecendo a uma visão, ficou em Tarso até Barnabé resgatá-lo muitos anos depois e levá-lo para Antioquia. A terceira maior cidade do Império Romano foi o início da expansão do Evangelho para a Ásia e a Europa. Paulo e Barnabé foram fundamentais neste processo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.